Queridas irmãs, queridos irmãos, presentes nesta casa querida, respeitável, sob todos os títulos, irmãos das redes sociais, que se conectam conosco agora e que se conectarão oportunamente. Eu também evoco a presença e a proteção de Deus, de nosso Senhor e Mestre Cristo Jesus, da espiritualidade superior, sempre atenta aos movimentos do bem, onde o bem se manifeste. Sensibilizado, agradeço o ensejo que me honra e que me abençoa. Maria de Nazaré e o advento do Cristo. Este o tema proposto para esta oportunidade. Nossa palestra não se estenderá além do razoável, o tempo de uma aula nas escolas comuns. Portanto, não nos será possível esgotar o tema. Traremos alguns retalhos, na esperança de que, com estes retalhos, possamos tecer a colcha da nossa segurança, da nossa paz. E não traremos tudo, não somente em razão da exiguidade do tempo. Não traremos tudo, porque também não sei tudo. E na terra, ninguém sabe tudo sobre qualquer coisa. Meus amados, feita esta saudação, com estas notas introdutórias, iniciemos as nossas reflexões. Acaso, sorte, azar, coincidência, improviso, jeitinho brasileiro, quebra-galho, não constam da ordem universal. Deus, desde sempre, para sempre, regula a vida cósmica através de leis. E as leis divinas, como é intuitivo e lógico, guardam os característicos, os atributos do seu autor,
que é Deus, sendo Deus eterno, eternas são as suas leis, sendo Deus justo, misericordioso, bom e amoroso, em caráter absoluto, suas leis guardam estas mesmas características. Tanto no mundo físico, quanto no mundo moral, tanto a matéria quanto o espírito estão submetidos a estas leis. É por isso que em toda parte nós nos deparamos com a organização facilmente constatável. Um lugar para cada coisa, uma coisa para cada lugar, ordem, método, ritmo, esquema, agenda, pauta, são algumas expressões aplicáveis à vida universal. E no que tange ao nosso belo e amado planeta, que convencionamos chamar Terra, coube a um dos Cristos universicos a incumbência de formar, organizar, administrar, manter, assistir, proteger, guiar, orientar a vida planetária. E este Cristo, um dia, esteve fisicamente entre nós. A questão 625 do Livro dos Espíritos já nos apresenta há 160 anos, um pouco mais, uma pista. Quando Allan Kardec, na elaboração da célebre codificação da doutrina espírita, pergunta aos espíritos venerandos qual o tipo mais perfeito que Deus há oferecido ao homem para servir-lhe de modelo e guia. Todos nós conhecemos a resposta. Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus há oferecido ao homem para servir-lhe de modelo e guia? Modelo, em uma outra palavra sinônima, significando exemplo. E guia, significando roteiro. Allan Kardec, pois, estava perguntando naquela oportunidade: qual o maior exemplo para nós, espíritos terrestres,
domiciliados na terra. Qual o maior exemplo? Jesus. Qual o roteiro? Jesus. Mais tarde, ele nos legaria o Evangelho, que é a presença material deste Cristo. Portanto, este ser, há mais ou menos 4 bilhões, 500 milhões de anos, segundo informações da ciência humana, chamou a si a responsabilidade de formar, manter, administrar os destinos deste nosso planeta. Por 3 bilhões de anos, ele preparou este ninho planetário com sua previdência, com sua providência, com a sua solicitude, com o seu amor. Ele pensou e organizou todos os detalhes. Todos os detalhes do planeta, que são tantos, que não possuímos capacidade intelectual, emocional para penetrar. Quando se pensa, por exemplo, que no planeta não temos 2 pedras iguais, 2 árvores iguais, 2 insetos iguais, nada se repete no planeta. E em uma oportunidade, eu estava a meditar na grandeza impenetrável deste Cristo. E estava impactado outra vez com a riqueza, com a beleza de tantos detalhes. E eu, na minha meditação, formulei uma pergunta mental. E estava comigo um dos muitos amigos espirituais que me acompanham. E eu perguntei mentalmente, como pode ser matas, cascatas, riachos, rios, lagos, nada se repete e tudo conjumina, ou tudo se harmoniza, como pode ser isto? E eu fiquei chocado com a resposta inarticulada que o Espírito me deu. Ele me disse, Isaías, o Cristo a tudo organizou através da computação gráfica. Esta grande novidade era já conhecida por Jesus, para não exagerar, há 5 bilhões de anos. Computação gráfica, da qual eu não entendo bolhufas. E não vai ser nessa encarnação que eu vou aprender. Eu não tenho cérebro para isso. Não é inteligência. Inteligência nós temos. Nós não temos é cérebro para tanto. Computação gráfica. E ele compôs. Convocou um exército, uma legião de matemáticos, físicos, químicos, biólogos, geômetras, botânicos,
paisagistas, jardineiros, pedreiros, engenheiros, arquitetos, musicistas. Parabéns ao companheiro pelo trabalho. E este exército organizou. Depois de 3 bilhões, mamães, em que o berço planetário estava pronto, veio a gravidez, a nossa gravidez. Surgimos no cenário cósmico como seres unicelulares. Viemos de muito longe, não se sabe exatamente de onde, há 1 bilhão e 500 milhões de anos. No seu amor paciente, Jesus trabalhou 3 bilhões preparando o enxoval planetário, para que ele pudesse ficar grávido de nós. Começamos ali como seres unicelulares, como os bebês na intimidade uterina. E ele teve uma gravidez, nossa, de 1 bilhão e 500 milhões de anos, segundo André Luiz, na obra do médium Chico Xavier. E muito recentemente, para ele, um pouco distante para nós, há mais ou menos 6, 8 mil anos, pouco mais, ele percebeu que era chegada a hora de vir pessoalmente ter conosco. Lendo-se o Velho Testamento, vemo-lo presente em todos os movimentos planetários. Quando você ler Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, todos os profetas, você vai encontrar lá uma expressão: eu sou. Este eu sou é Ele, é o Cristo. Ele não podia identificar-se com o nome Cristo, porque era uma palavra inexistente, no dicionário humano ainda muito acanhado. Se ele dissesse eu sou o Cristo, isto seria inexpressivo para nós, porque Cristo não é nome, Cristo é condição. Cristo é condição e ele se identifica, pois, como eu sou. E com outras denominações, Príncipe da Paz, Emanuel, o Leão de Judá, a Rocha dos Séculos, é Ele. E Ele delibera vir. E aí começa um trabalho diferente. Na ciência, na filosofia, na religião. Seus prepostos, representantes, precederam-no, antecederam-no, preparando os corações, preparando as almas, preparando os caminhos para que ele pudesse encontrar condições mínimas para vir. E é assim que nós temos uma legião de trabalhadores antes da vinda dele. Citemos alguns: Krishna, Buda, Zoroastro, Lao Tse, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras. Muitos vieram preparando os caminhos.
segundo as tradições do mundo espiritual, Jesus, este sol espiritual, precisou de milênios para condensar-se, diminuindo seu poder vibratório, de maneira a poder mergulhar numa indumentária carnal como conhecemos na terra. Ele não podia vir de repente. É como se pretendêssemos colocar, digamos, a água do mar neste copo. A água do mar cabe neste copo, desde que se elimine todos os espaços vazios intermoleculares. A água cabe. E ele precisou fazer este trabalho de restringimento vibratório para poder caber num copo, digo, num corpo humano. E ele estava então às vésperas de incorporar ou de encarnar. E ele manda Zacarias, sacerdote, ele manda Isabel, ele manda José, um homem injustiçado até pelas nossas limitações. Lendo-se Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos José, que seria o pai biológico e humano de Jesus, vemo-lo dividido entre 3 compromissos claros, definidos. Ou ele está, José, ou está na carpintaria, ou está com a família, ou no templo. Não há notícia alguma de José fora deste circuito. Era um homem voltado para o trabalho, para a família e para o templo, para a fé, para a religiosidade. Estes espíritos e muitos outros vieram como espíritos batedores, abrindo os caminhos, preparando os caminhos. João Batista, espero que vocês tenham gostado da introdução. Está na hora de começar a palestra. Muito bem, vou me servir um pouco de água. Maria de Nazaré tinha mais ou menos de 15 para 16 anos. Uma das almas que compunham o colégio, a equipe que acompanharia o Cristo muito de perto. Maria, muito prendada, com 15, 16 anos, possuía já uma mediunidade, uma sensibilidade apuradíssima. Não foi por acaso por ela ter sido escolhida como a mãe de Jesus. Numa certa oportunidade, eis que se lhe apresenta, segundo a expressão bíblica clássica,
o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, vejam só, juntando a Bíblia clássica com a contribuição espírita, o anjo tinha nome. E Maria sabia que o nome dele era Gabriel. Conhecia-o de onde? Como conheceu Gabriel? Quando? Gabriel, o espírito angélico, na expressão espírita, se apresentou à vidência e à audiência de Maria. Ela vê Gabriel, ela ouve Gabriel. E podemos perceber a estrutura emocional de Maria, o seu preparo espiritual nos detalhes. Ela não se surpreende com a presença de Gabriel. Ela não se choca. Ela não tem medo daquela presença, que para nós seria a presença de um ET. A gente fala, comenta, lê, relê, trilê, e não para pensar. Qual seria a minha reação, eu estando em casa, e aparecer um ser que não é deste mundo, dizendo, eu sou o espírito fulano de tal. Eu não sei se eu esperaria ele terminar a frase, porque a hora que ele dissesse, eu sou o espírito, eu já estaria a 100 metros de distância dele. Ela fica numa boa, natural. Ele a saúda. Eu estou trazendo retalhos dos capítulos 1 e 2 do Evangelho de São Lucas. Como vocês não fazem nada da meia-noite às 5, peguem a Bíblia, leiam, releiam, está tudo lá. Estamos aqui trocando em miúdos. Ao final vocês poderão dizer, não gostei, mas não vão poder dizer, eu não entendi. E hoje eu quero que todos entendamos, que é o essencial. Palestra boa é aquela que todo mundo entende, ou a maioria pelo menos, não é a mais brilhante. E o anjo fala para ela, Maria, ele faz uma saudação linda. Ela não se surpreende com a presença dele, mas se surpreende com a saudação. Leia lá. Não desencarne sem ler. E como não sabemos o dia que vamos desencarnar, é bom ler logo. Quem avisa, amigo é. Tá? E ele fala para ela, olha aí, gente. Está lá na Bíblia, Maria, aqui na nossa prosa informal, entre amigos. Maria, você vai ficar grávida de um menino. E você vai colocar o nome dele de Jesus. Assim. Você vai ficar grávida de um menino. Ela não estava grávida, pois já sabia que ia ser mãe de um menino. Não é um fato extraordinário, lindo, chocante no sentido bom? E você vai colocar o nome dele de Jesus. E como eu sou amigo íntimo de Gabriel, eu vou poder dizer para vocês que Gabriel, apesar de ser um ser angélico, não era muito de guardar segredo. Naquele momento ali com Maria, ele diz para ela, ó Maria, a sua prima Isabel está grávida, vem aí, ele não guardou segredo. A sua prima Isabel está grávida de 6 meses. Está lá em Lucas, há 2 milênios, a gente não para prestar atenção. Maria fica sabendo da gravidez de Isabel
através do amigo espiritual. Num tempo que não tinha Sedex, não tinha Face, YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha comunicação, nem as cartas. E aí, amores, nós vamos começar a perceber ali duas características do amor de Maria. Dependendo do nível de amor que sentimos por algo ou por alguém, a gente adivinha a necessidade do amado. E adivinhando a necessidade do amado, a gente se antecipa. Que façamos o bem quando as pessoas nos pedem algum bem. Está bem. Mas se pudermos adivinhar a necessidade do outro e antecipar-nos e irmos ao encontro, muito melhor. Maria tinha essas características. Isabel morava isolada nas montanhas, amores, região deserta. Maria não foi com carro automático, com ar-condicionado, não foi nem de mula, jumento, jegue. Ela deixa tudo em Nazaré e vai para as montanhas, ao encontro de Isabel, porque Isabel era idosa, já tinha ultrapassado o tempo de gravidez e era estéril, nunca engravidara antes. Vejam vocês, quem gosta do tema mediunidade, leia Lucas capítulo 1 e 2, está assim, de ocorrências mediúnicas, está lá. Não é milagre. Ela vai para as montanhas. Mas Gabriel já tinha estado lá com Isabel. Estou encurtando a história, tá, gente? Quando Maria entra na casa de Isabel, Isabel sabia que Maria estava grávida. Gabriel não era de guardar segredo. Isabel sente que Maria está grávida. E mais, gente, não estou inventando nada, está tudo em Lucas. Isabel sente que Maria está grávida, sabe de quem? Do Salvador, do Cristo, do Messias esperado. Não foi preciso que Maria dissesse do diálogo com Gabriel. Isabel, que também era médium, extraordinária, sente que ali no ventre de Maria estava o Cristo esperado desde milênios, anunciado pelos profetas, especialmente pelo profeta Isaías. Leiam capítulo 53 do profeta Isaías e outros. Profeta messiânico, de Messias. E Isabel faz uma saudação linda, um cântico em homenagem a Maria. Isabel estava grávida de 6 meses. Isabel e Maria de mais ou menos já 3 meses. E Maria fica com Isabel até a delivrance, até o parto,
quando nasce João Batista. Ela assiste a prima, dá atenção a João Batista. Cumprida a missão, ela volta para Nazaré. Grávida, região desértica, 45 graus, 50 durante o dia, e outro tanto para baixo à noite, muito frio. E de Nazaré, acompanhada de José, ela vai para Belém, onde ela dá a luz ao menino Jesus. Jesus é este Cristo que organizou o planeta, que administra o planeta. Cristo não é nome, Cristo é condição. Digamos que aqui tenha um companheiro nosso que se chama Antônio e trabalha na padaria. Então, para identificar o Antônio em nossas conversas, eu diria: olha, eu estou falando do Antônio Padeiro. O nome dele não é Antônio Padeiro. Padeiro é a condição profissional do Antônio. Eu estou falando do João Mecânico. O nome dele não é João Mecânico. Mecânico é a condição. Cristo é a condição deste espírito evoluído a um tanto que não nos é possível penetrá-lo, entendê-lo profundamente. Então nasce Jesus, com João Batista mais ou menos 6 meses mais velho que ele. E o Cristo vem. Nós sabemos, a história é longa. Ele viveria quase 30 anos em Nazaré, na carpintaria com o Pai. Contam as tradições evangélicas do mundo espiritual que Jesus, quando completou mais ou menos 12 anos, ele próprio procurou pelo Pai, dizendo que gostaria de trabalhar com ele na carpintaria. E ele trabalha como carpinteiro. E a gente vai falando e não para muito para pensar. Nazaré, ao tempo do Mestre, tinha, segundo cálculos, uma população de 2.000 habitantes. Numa região desértica, sem muito verde. E José, carpinteiro. Eu fico então pensando na pobreza. Que trabalho que esse carpinteiro José tinha para fazer. 2.000 pessoas. Talvez uma encomenda de um banquinho no mês. Talvez de uma cadeira um tanto mais elaborada. Quem sabe um rico de Nazaré, mas rico em Nazaré, que rico era este? O rico que podia encomendar uma mesa, e já era um luxo. Então José, a carpintaria era no fundo da residência deles, talvez para economizar o aluguel, na nossa visão aqui, adaptando, é o que tem para hoje. Vamos ver aqui o que dá. E quero chamar a nossa atenção para um detalhe muito importante. Jesus ficou 30 anos, quase isto, na carpintaria. Eu não sei muitos nomes de ferramentas.
o nosso assessor aqui para assuntos de ferramentaria, o Adilson, pode me ajudar. Mas tinha a enxó, o martelo, talvez já tivesse pregos, cravos. Que mais, Adilson? Plaina, formão. Um formão, uma plaina. Tinha isso lá. E qual a importância do detalhe que eu trago? Jesus ficou quase 20 anos batendo prego na madeira e pensando: vou morrer assim, crucificado. Ele ficou 18 anos trabalhando a sua intimidade com os instrumentos da tortura futura. Ele foi se preparando emocionalmente. Ele foi se tornando amigo do martelo. Ele foi se tornando amigo da madeira rústica. Ele foi se tornando amigo do prego, para que quando chegasse o momento da crucificação, ele tivesse alguma intimidade e talvez não doesse tanto, ou doesse menos. E o que tem isso para a nossa vida? Tudo, meus amores. Eu já infartei. Olha que coisa boa. Eu já sofri infarto. Eu já sei de uma das prováveis causa-mortes, da minha morte. Não vou me surpreender se eu infartar em caráter fulminante. Você tem alguma dor? Então, conviva com ela. Faça da sua dor sua amiga, sua companheira. Diga para sua bexiga, diga para o seu pulmão, diga para o seu rim. Doa, pode doer, mas não doa ao ponto de me impedir trabalhar para o Cristo. Sim, amores, trabalhar para o Cristo. Então deixa doer. Façamos tudo que estiver ao nosso alcance para a cura orgânica, para o alívio das dores físicas. Façamos isto, mas se a dor não passar, ou não passar de todo, vamos treinando. Você já sabe com 10 anos, 20, 30 de antecedência como vai morrer. Isso é ótimo. Não vai ter surpresa. São os avisos que vão chegando. Tá? É uma quase piada o que eu conto. Não precisam rir. Um espírito precisava reencarnar, mas não queria reencarnar, precisava, mas não queria, porque da outra vez que ele havia reencarnado, desencarnou e ninguém avisou que ele ia desencarnar. Ele falou: olha, eu vou reencarnar, mas vocês vão me prometer, me avisar que eu vou morrer. Pode ir, a gente vai te avisar. Ele veio, ficou 60, 70 anos, preste atenção na idade, tá? Eu já tenho 70, tenho autoridade para falar. Se eu morrer de hoje para amanhã, não é nenhuma surpresa, está tudo certo. Ele reencarnou, desencarnou, bravo de novo. Vocês não me avisaram? Avisamos, sim. Avisamos. O que aconteceu com você? Os mentores disseram para ele, quando você tinha mais ou menos 40 anos, ele disse: fiquei careca. Então, meu filho, foi o primeiro aviso que você ia desencarnar. O que aconteceu aos 50?
comecei a usar óculos. Então, meu filho, segundo aviso. E o que aconteceu com você aos 65, 60? Aí eu não vou dizer. Aconteceu tal coisa. Então, meu filho, o terceiro aviso, que você ia desencarnar. E a gente não atenta. Então Jesus, que é o maior modelo e guia da humanidade, conviveu com os instrumentos do flagícium 20 anos. Quando, pois, ele é condenado à morte na cruz, foi sem surpresa. Primeiro, que ele já sabia. E segundo, que ele estava treinado para morrer daquela forma. Ele deve ter olhado para os cravos e ter dito: olá, nós já nos conhecemos. Ficou mais simples. E ele veio, não para nos salvar depois da morte. Ele veio para nos salvar hoje. Salvar-nos, não pelo batismo nas águas, que não salva ninguém. Ele veio salvar-nos da nossa ignorância, da nossa preguiça, salvar-nos do nosso estresse, da nossa ansiedade, dos nossos medos. É disso que o Cristo quer nos salvar. Porque se eu me salvo em vida, eu me salvo na morte. E se eu não me salvo em vida, eu não me salvo na morte, porque a vida é um contínuo. Usando uma expressão em latim, é um contínuo, uma sequência. Se eu estou feliz hoje e morrer hoje, estarei feliz, não porque morri, mas porque eu estava feliz na vida. Se eu estiver infeliz agora, frustrado, desencantado, revoltado, odiento, magoado, exigente, queixoso, eu vou para a pátria espiritual infeliz, doente, não porque morri, porque este era o meu estado de alma no momento da partida. Então morrer, já diziam os gregos, morrer é atravessar o rio para a outra margem. E eles diziam, é atravessar o rio Estige, na barca de Caronte, um deus. E os gregos colocavam moedas nos olhos dos mortos, para que o morto pudesse pagar o seu traslado para outra margem. Na próxima encarnação, eu vou ser coveiro na Grécia. Quem sabe, né, Adilson? A gente encontre lá umas moedinhas ainda. É um xiste bobo, não precisa nem achar graça. Atravessar o rio Estige. Então, se eu estou aqui numa margem e atravesso o rio, eu chego do outro lado como me encontro aqui. Não há mágica, não há milagre, não há favor. O que há é conquista, que se alcança com trabalho, com esforço. Esta é a mensagem do Evangelho do Cristo, não dos evangelhos dos teólogos, que não têm interesse na verdade genuinamente cristã. Esta é a verdade do trabalho. Esforça-te,
Empenha-te, luta, serve, aprende, adianta, ama. O Cristo veio salvar-nos de todos os males, que são tantos, que isto será tema de um outro estudo, aqui mesmo, em Americana, algum dia, que você terá a oportunidade de acompanhar, se não desencarnar até lá. Estou trazendo alguma novidade? Vamos lembrar o velho brocardo popular. Para morrer, basta estar vivo. Surpresa é a gente não morrer. E sabia que se a gente não desencarnasse, ficaríamos todos loucos? Morrer, renascer, reencarnar, voltar, voltar, é sanidade. Isso faz parte da saúde do espírito. Não desencarnar, não morrer nunca, sabe o que significa? Que você vai ficar casada com a mesma pessoa eternamente. Não é dos males o maior. A sogra vai ser a mesma, porque também a sogra vai ser imortal no corpo. Aquele cunhado vai ser o mesmo para sempre. E esse para sempre quer dizer, é muito tempo. Daqui 1 trilhão de anos, vezes 1 trilhão, o mesmo emprego, a mesma praça, o mesmo banco. Você quer isso para você? Eu não quero. Eu quero voltar para a parte espiritual, fazer um implante capilar, hein? Eliminar os excessos do perispírito, localizado aqui na região abdominal. Eu quero ser bonito, elegante, saudável, pesar 800 gramas. Já pensou? Eu pesando 800 gramas, bonito, saudável, vou aposentar o óculos. Eu quero isso para mim. Não de hoje para amanhã, mas eu quero. A ideia de que eu vou ficar aqui para sempre, e você? Pensa bem. Então morrer é uma questão de saúde espiritual, é uma questão de saúde emocional. Então eu vim hoje trazer para você esta ótima notícia. Você é imortal, não neste corpo, mas você é imortal como espírito, filho de Deus. Viveremos para sempre. Esta noite seja, como tantas e todas deveriam ser, uma noite de gratidão. Gratidão a Deus pela vida universal. Gratidão a Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre. Agradecer aos anjos que nos tutelam, que nos garantem algum equilíbrio. Gratidão por esta doutrina maravilhosa, a doutrina espírita. Gratidão pelo Evangelho. Gratidão pela vida. Gratidão pelas dificuldades que ensinam muito. As dores vão diminuindo. Eu gosto muito desse jogo de palavras. As dores vão desbastando a crista do cristão. Os mais velhos aqui sabem o que é crista, né? É aquela coisa do galo. A dor vai desbastando, a gente vai ficando velho, vai dobrando, vai ficando meio corcunda. Isso é ótimo. Precisamos disso. Porque se a gente viver eternamente com o nariz empinado, sabe com quem que você está falando?
E nada mais insuportável do que uma pessoa que pensa ser perfeita. Gratidão. Não precisa aplaudir. Guardemos as mãos para continuar trabalhando para o Cristo, que é trabalhando para nós. Então vamos pegar os nossos pregos, nossos cravos, nossos martelos, viu? Tá? Lá em Oswaldo Cruz tem uma oficina mecânica. Então quando o teu marido estiver te apurrinhando demais, usa o nome da oficina mecânica lá de Oswaldo Cruz e chame-o de martelinho de ouro. A nossa prosa terminou. Você preparou, Beto? Não? Tem aqui a música? Está aqui? Então vamos cantar a música Gratidão a Deus. Ou não precisa cantar, acompanhe. Gratidão a Deus. Vamos aqui. Por favor. Põe no volume que todos possam ouvir. E eu vou dizendo a letra, quem desejar cantarolar, cante, quem não quiser, não tem problema, a inimizade é a mesma. Né, Sandra? Viram como a espiritualidade cuida de nós? A mesma espiritualidade que buscou Maria, que buscou Isabel, que buscou José. Eu não falei, mas Gabriel foi conversar com José também, né? Conversou com todo mundo envolvido para amarrar tudo, para dar tudo certo. É o máximo? Tem um microfone que a gente possa pôr perto? Olha lá, ó. Onde que é o microfone? A sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás. Veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar. Volte a sorrir. Você é tão feliz. Volte a cantar.
Faça uma prece. Seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. As crianças espirituais agradecem só quando tem saúde, só quando tem dinheiro, só quando as coisas estão como elas querem. Eu preciso dizer, é uma fé que se respeita, mas é uma fé ainda imatura, infantil, porque com o Evangelho nós agradecemos sempre por tudo. Você é tão feliz. Volte a cantar. Faça uma prece. Seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Por favor, sem aplauso. O aplauso perturba e pode pôr a perder este ou aquele trabalhador. Vai desenvolvendo vaidade, vai querendo sempre mais aplausos. Então eu tenho feito uma campanha por menos aplauso e mais trabalho. Muita paz. Obrigado, Valdir.